E aí, pessoal, tudo bem? Avançando na nossa disciplina de biomecânica e cinesiologia, nesse contexto dos estudos continuados emergenciais, hoje a gente dá continuidade à nossa disciplina, tratando de uma nova temática que é a álgebra vetorial. Então, inicialmente, para a gente entender esse conteúdo, há necessidade de se entender o que é efetivamente um vetor. Tá? Um vetor é um segmento de reta orientado. Então, trazendo isso para uma linguagem mais simples, um vetor é uma seta, tá? Então, exatamente isso. Ele é simbolizado por uma seta. E ele possui três características fundamentais, que são a magnitude, representada aí pelo tamanho da seta, o sentido, que é a ponta da seta, né? Para onde que essa seta vai, né? Para onde ela aponta, se é da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, enfim. E a direção, que é a inclinação. Se é vertical, se é horizontal, se é inclinada. Então, para que eu consiga simbolizar esse vetor, eu preciso apresentar essas três características. E, basicamente, para que me serve um vetor dentro da biomecânica? Ele serve para a gente expressar uma determinada força que esteja agindo sobre um determinado corpo, tá? Só para a gente deixar isso mais claro, né, aqui a gente consegue observar todas as características do vetor. Então, a magnitude, expresso aqui pelo tamanho, o sentido, expresso pela ponta da seta. Então, essa seta aqui, ela vai da esquerda para a direita, e a direção, ela está inclinada da esquerda para a direita. E o ponto de aplicação. O que é o ponto de aplicação? É o ponto inicial da seta. Ou seja, é onde a força está sendo aplicada dentro daquele determinado corpo, enfim. Tá? Então, basicamente, esses vetores servem para a gente ilustrar de forma mais clara quais são as forças que agem sobre um determinado corpo. Então, esse vetor ele pode, por exemplo, representar a força de um músculo, ele pode representar a força do vento, né, do ar, né, a resistência do ar. Ele pode representar a força normal, né, que sai de baixo para cima. Ele pode representar a força da gravidade. Então, ele pode representar qualquer força. Na verdade, esses vetores vão ser utilizados para representação. E aí a gente entra num ponto importante, que é a composição dos vetores, ou seja, a soma dos vetores, tá? Basicamente, quando a gente tem a ação, né, quando a gente observa uma determinada ação de uma força, né, ou de várias forças, o que a gente observa, né, o fato observável, normalmente é a resultante, tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma bola sendo lançada, a trajetória que a gente observa da bola, na verdade, é uma resultante. E ali, para que ocorra aquela resultante, a gente tem o somatório de diversos vetores de força. Então, eu tenho a força que foi imposta à bola pelo braço do arremessador, eu tenho a questão se ele deu efeito ou não na bola, né? Isso vai gerar um novo vetor de força dentro do lançamento do sujeito. A força da gravidade, eu tenho a resistência do ar. Então, todos esses vetores eles vão se somando para me gerar uma determinada resultante. Tá? Então, observem esse exemplo aqui com os vetores. Dois vetores na direção horizontal, tá? Com uma magnitude ali pequena, ambos apontando aí da esquerda para a direita. Se eu tenho duas forças que têm o mesmo sentido, observem aqui o vetor resultante. Ele segue a mesma direção, o mesmo sentido, porém a magnitude é o resultado dessa soma aqui dos dois vetores iniciais, tá? Então é mais fácil da gente entender quando os dois vetores apontam para o mesmo sentido, a mesma direção e mesmo sentido. Aqui um exemplo prático, né? Duas pessoas puxando um barco, você soma esses vetores. Consequentemente, tem-se mais força para puxar o barco. Se eu tivesse mais uma pessoa aqui, a gente teria três vetores sendo somados.
Há um vetor contrário também, que é a resistência, né, do ar, da água, a força da gravidade atuando para baixo aqui, puxando o barco para baixo. Então, assim, a gente tem uma série de vetores. O que a gente vai observar é a resultante deles, tá? Numa outra condição, vetores de mesma direção e sentidos opostos. Então, o que a gente observa aqui? A gente tem um vetor para a esquerda horizontal pequeno e um vetor para a direita horizontal médio, né, digamos assim. O vetor resultante, ele se encontra horizontal, da esquerda para a direita, porém observem que houve aqui uma diminuição desse vetor principal aqui. Por quê? Porque há um vetor contrário a ele atuando, tá? Novamente aqui um exemplo prático, 2 indivíduos empurrando uma cama com rodinha. Se a força que eles estão desempenhando é exatamente a mesma, né, a mesma magnitude em sentidos opostos, uma anula a outra. E aí a gente não vai observar movimento, tá? Bem, a partir disso a gente precisa entender então a composição de vetores. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho lá x vetores atuando sobre um determinado corpo, né, x vetores de força. Como é que eu posso compor esses vetores para achar a resultante de todos eles? Então a gente tem 2 métodos para isso, ponta para cauda e paralelogramo. Sendo que o método paralelogramo na verdade, o ponta para cauda e o paralelogramo, né, as duas formas de compor os vetores, elas podem ser utilizadas, tá? E aí, basicamente, o que a gente vai fazer tem uma diferença importante, né, entre eles, que é a quantidade de vetores que eu posso utilizar em cada um. Quando eu faço ponta para cauda, eu posso utilizar diversos vetores, tá? 4, 5, 10 vetores. No método paralelogramo, eu posso utilizar até 2 vetores, tá? Então, essa é uma diferença importante. Qual é a diferença prática, né? Basicamente, quando eu observo aqui o método ponta para cauda, eu junto a ponta de uma seta com a cauda de outra. Qual vai ser a resultante? A resultante vai partir da cauda da primeira seta até a ponta da última seta, tá? Aqui, 2 vetores, 2 vetores, aqui uma composição de 3 vetores. E é resultante partindo da cauda de uma seta, chegando até a ponta da última seta, tá? No método paralelogramo, não. Observem que os 2 vetores de força, eu vou colocar com as caudas unidas. As caudas das setas devem estar unidas. E aí eu traço 2 linhas perpendiculares às pontas dessas setas, e o ponto de interseção é que vai me dar a minha resultante. Tá? Então, a diferença básica delas é essa. Observando aqui o método paralelogramo, né? Juntando aqui os vetores, eu observo a resultante dessa forma. Se eu quiser partir dessas mesmas forças, fazer o método ponta-cauda, eu também posso. A resultante vai ser exatamente a mesma. Tá? Então, eu posso escolher uma ou outra, sendo que o método paralelogramo ele me restringe, né, a 2 vetores sendo somados. E o método ponta para cauda, eu posso fazer diversos vetores. Aqui, né, um exemplo prático. Esse método aqui está sendo considerado o método paralelogramo, então eu tenho 2 indivíduos puxando um barco e a resultante é uma diagonal. Então eu tenho uma força de cima para baixo, uma força da esquerda para a direita, e aí eu vou ter uma força resultante na diagonal de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tá? Aqui, só para deixar um exemplo mais prático para a nossa área, né? Aqui é uma visão frontal da cabeça do húmero direito durante uma abdução. Então, eu observo aqui os vetores de força do manguito, né? O primeiro vetor de cima para baixo e o segundo vetor da esquerda
para a direita, tá? E aí a resultante. Sendo que esse método aqui é ponta para cauda. Um segundo, deltoide, músculo deltoide. Eu tenho aqui um vetor da direita para a esquerda e um vetor de baixo para cima, gerando aqui na diagonal, né, inclinada, a minha resultante. Tá ok? Ponto importante para a gente considerar: quando a gente fala de músculo, essas forças, esses vetores, né, eles vão ter um nome próprio. Ele pode ser um vetor rotatório, que é perpendicular ao ponto de aplicação da força, e um vetor estabilizador ou de luxação, né, dependendo de como seja a análise, qual músculo esteja sendo analisado e qual movimento. São paralelos ao ponto de aplicação de força. Vamos observar isso um pouquinho melhor aqui na prática. Eu tenho aqui um movimento de flexão do cotovelo, tá? Observando aqui o músculo bíceps braquial. Então eu tenho aqui, partindo da articulação, método aqui paralelogramo, eu tenho um componente de luxação, tá? E eu tenho um componente rotatório. Rotatório por quê? Porque ele vai fazer o músculo tracionar e girar, né? E vai fazer o movimento rotacional de um segmento sobre o outro, tá? E aí observem aqui a resultante. A resultante acaba tendo aqui o mesmo sentido do bíceps braquial. Mudando a posição do cotovelo, né? Com uma angulação um pouco mais aberta, eu passo a ter um componente estabilizador e não mais de luxação. Por quê? Porque esse componente estabilizador, ele vai tracionar o antebraço na direção do cotovelo. Então ele ajuda a estabilizar a articulação. Aqui não. Aqui o bíceps está tracionando o cotovelo para fora, né? O antebraço para fora do cotovelo. Então é o componente de luxação. Aqui o simples fato de eu mudar a posição, ele me gera um componente estabilizador. Por quê? Porque o bíceps está tracionando o antebraço na direção e no sentido do cotovelo, né? Então ele ajuda a manter estável a articulação nessa posição. E o componente rotatório, que é aquele que vai contribuir efetivamente para fazer com que o antebraço gire sobre o braço. E aqui é a resultante, tá? Uma diagonal de baixo para cima, da direita para a esquerda. E por fim, essa última condição aqui, antebraço a 90 graus. Aí sim, nessa condição e somente nessa, tá? 90 graus, eu tenho somente componente rotatório. Tá? Se o ângulo fechar um pouquinho mais, eu parto para essa primeira condição. Se o ângulo abrir um pouquinho mais, eu parto para essa segunda condição. Tá ok, pessoal? Bem, espero que tenha ficado claro. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.